Olá, pessoal. Nosso grupo vai falar sobre algoritmo Reasoning e os integrantes são Henrique Rezende, Luca Filizola e Emerson Ferreira. Os tópicos discutidos serão introdução, objetivos da área de pesquisa, problema, justificativa, aplicações e arquitetura de redes neurais comumente utilizadas. Bom, uma breve introdução. Essa área emergente de pesquisa denominada Neuroalgorithm Reasoning busca integrar o poder do processamento das redes neurais artificiais com a precisão e a estrutura dos algoritmos tradicionais. O objetivo principal é desenvolver modelos de redes neurais capazes de replicar o comportamento de algoritmos clássicos, permitindo uma fusão entre flexibilidade de aprendizado de máquina e eficiência dos algoritmos. Os objetivos da área de pesquisa. Bom, a área de pesquisa de Neural Algorithm Reasoning, o NAR, tem como objetivo desenvolver métodos para treinar as redes neurais que possam replicar e generalizar o comportamento de algoritmos clássicos. Tem como principal intuito criar modelos que combinem a precisão dos algoritmos tradicionais com a adaptabilidade e a capacidade de aprendizado das redes neurais. Assim, a área visa combinar os algoritmos com as redes neurais, dando a capacidade de raciocínio e solução de problemas mais complexos do mundo real. Outro grande objetivo é o empoderamento de cientistas no processamento de informações, e assim formulando novos experimentos e simulações. Também tem como objetivo desenvolver métodos que permitam às redes neurais executar os algoritmos de maneira mais eficiente, tanto em tempo de execução quanto em consumo de recursos computacionais, assim tornando-os viáveis para aplicações em larga escala. O problema central é a limitação atual dos métodos de aprendizado profundo em generalizar de forma eficaz em situações novas não vistas durante o treinamento. Embora os métodos de aprendizado profundo tenham demonstrado desempenho impressionante em diversas tarefas específicas, eles ainda carecem de carências de desempenho, de capacidade de generalização que os algoritmos tradicionais possuem. Uma vez que os algoritmos tradicionais oferecem garantias de funcionamento e escalabilidade com base em pré-condições e pós-condições bem definidas, algo que os métodos de aprendizado profundo não conseguem fornecer atualmente. A justificativa para a pesquisa reside na necessidade de superar as limitações atuais do aprendizado profundo e combinar seus pontos fortes com os algoritmos tradicionais. Ao fazer isso, espera-se que os sistemas de inteligência artificial possam alcançar um nível de desempenho e generalização mais robusto, adaptando-se melhor a problemas do mundo real. Os algoritmos possuem a vantagem de oferecer garantias formais sobre o seu comportamento, mas são inflexíveis e muitas vezes subótimos quando aplicados diretamente a problemas complexos e dinâmicos. Por outro lado, o aprendizado profundo é extremamente flexível e capaz de lidar com dados não estruturados, mas falta a ele a capacidade de fornecer garantias formais. Entregar algoritmos com redes neurais pode resultar em soluções mais eficientes e pragmáticas para problemas complexos, aproveitando a capacidade de algoritmos de oferecer garantias formais e adaptabilidade das redes neurais. Esse tipo de integração pode revolucionar a ciência da computação, permitindo a criação de algoritmos que não só são mais eficientes, mas também capazes de se adaptar dinamicamente às especificidades dos problemas reais. Portanto, ao explorar a fusão de métodos algorítmicos com aprendizado profundo, a pesquisa pode abrir novas fronteiras para resolver problemas que são atualmente intratáveis ou que exigem um alto grau de intervenção humana para serem solucionados de forma eficiente. Bom, falando um pouquinho das aplicações, separei dois artigos que falam. O primeiro fala sobre pesquisadores que exploraram a aplicabilidade do raciocínio algoritmo neural de computadores. Eles se concentraram na tarefa desafiadora de síntese de configuração de rede, um problema NP difícil. Utilizando a ideia de raciocínio algoritmo, geraram configurações de redes aleatórias, executaram protocolos sobre elas e coletaram dados para criar um conjunto de dados baseado em grafos. Com isso, ajustaram uma GNN alinhada a esse conjunto de dados. Os resultados mostraram que essa abordagem é substancialmente mais rápida do que os resolvedores tradicionais. Para certas configurações, observaram um aumento na velocidade de 490 vezes. Embora existam imprecisões ocasionais, o número médio de restrições satisfeitas foi consistentemente superior a 90%. Isso torna a metodologia aplicável para uso humano, assistido e acelera significativamente o processo no projeto de redes. Esse estudo ilustra como a combinação de aprendizado de máquina e insights algorítmicos pode resolver problemas complexos de forma eficiente e eficaz. Além disso, outro projeto que eu gostaria de falar
é sobre o estudo onde pesquisadores desenvolveram uma abordagem inovadora para a descoberta de padrões em conjunto de dados matemáticos complexos. Eles treinaram redes neurais para ajustar conjuntos de dados específicos utilizando métodos de saliência de gradiente, para destacar os nós mais importantes em um gráfico completo. Isso permite aos matemáticos focarem em apenas 20 a 30 nós, facilitando a descoberta de padrões que poderiam levar a novos teoremas e conjecturas. Com essa abordagem, os pesquisadores conseguiram contribuições significativas para duas áreas da matemática: a teoria dos nós e a teoria da representação. Esses resultados foram publicados em periódicos de alto nível, demonstrando a eficiência da técnica. Agora eu vou falar sobre as arquiteturas de redes neurais mais comumente utilizadas. Em primeiro, vem as GNNs, a Graph Neural Network, que elas utilizam do poder preditivo que possuem do Deep Learning e estruturas de dados avançados que descrevem os objetos e suas relações, como pontos ou como nós, como foi mencionado pelo Emerson anteriormente, onde se vinculam por linhas, que são as edges, com elementos expressos matematicamente. Assim, o algoritmo de Machine Learning pode fazer as previsões mais úteis em todos os seus níveis. E nesses casos, possui vários usos de caso, como podem ver na imagem. E dentre os usos de caso está a descoberta de novos medicamentos, detecção de fraude e sistemas de recomendação, como vemos no YouTube. Quando você entra no YouTube, tem um sistema de recomendações baseados no seu histórico de vídeo. Ou seja, né, aplicações que dependem de encontrar padrões nas relações entre os pontos de dados. Outras duas que eu gostaria de falar aqui é a Neural Turing Machines, as NTMs, e a Differentiable Neural Computers, DNCs. Nascida em 2014, a Machine Neural Turing, NTM, é onde as redes neurais atuam como um controlador, que se interagem com uma memória externa por meio das operações de leitura e gravação. Os resultados mostraram que a NTM pode realizar tarefas simples, como copiar, classificar e recuperar associativamente a partir de exemplos de entrada e saída, e mais importante, generalizar melhor que as outras redes neurais convencionais. E seguindo a linha do tempo, em 2016, os pesquisadores desenvolveram o Differentiable Neural Computers, os DNCs, que mudou a forma de como o controlador interage com a memória externa, assim aplicando uma forma mais dinâmica e, naturalmente, ganhando mais desempenho do que o NTM normal e conseguindo a capacidade de realizar mais tarefas mais complexas, como consulta em gráficos e planejamento lógico. E por último, temos a Recurrent Neural Networks, RNNs, e o Long Short Term Memory, LSTM. A rede neural recorrente é uma generalização de rede neural feed-forward, que possui uma memória interna. Ela é de natureza recorrente, os RNNs, como diz o próprio nome, pois executa a mesma função para cada entrada de dados, enquanto a saída da entrada atual depende do cálculo anterior. E com isso, o RNN não consegue memorizar dados por muito tempo e começa sempre a esquecer suas entradas anteriores. E isso gera um problema. E para superar este problema de desaparecimento e explosão do gradiente, o LSTM é usado. Eles funcionam como uma solução para aprendizado de memória de curto prazo, assim resolvendo o maior problema dos RNNs. Essas foram as fontes que nós utilizamos e muito obrigado.